Nós temos 3 palestrantes e eles estão aqui para bater um papo com a gente sobre as dificuldades em cada área. Eles são de 3 áreas distintas dentro da metabolômica. E essa mesa redonda vai funcionar da seguinte maneira: eu vou apresentar os 3, claro, e depois cada um vai ter 10 minutos para contextualizar, falar um pouco do seu projeto de pesquisa, das peculiaridades em termos de amostras para cada uma das áreas e os desafios na identificação de metabólitos. E, por favor, um pode construir na fala do outro, que essa é uma mesa redonda e o objetivo é a discussão. E depois disso a gente vai entrar em uma discussão mesmo mais na parte de sobreposição de temas, então onde que uma área encontra com a outra e um pouco das perspectivas futuras e os desafios da metabolômica dentro do Brasil e no mundo no geral. Então, eu vou começar apresentando a professora Gisele. Ela possui graduação em Química pela Universidade Estadual de Londrina e obteve seu título de mestre e doutor em Ciência pela Universidade de São Paulo. Ela realizou estágio no exterior na Universidade de São Paulo, CEU, em Madrid, na Espanha, no Centro de Metabolômica e Bioanálises, e realizou pós-doutorado no Instituto de Química na USP, na área de Química Analítica. Ela atua desde 2017 como docente do Departamento de Química Analítica do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Ela é credenciada no programa de pós-graduação em Química dessa mesma instituição, onde orienta estudantes de mestrado e doutorado. Ela é coordenadora do Grupo de Pesquisa em Bioanalítica e Metabolômica Clínica, BioMet, e é responsável pela implementação e consolidação da linha de pesquisa em metabolômica clínica junto ao Departamento de Química Analítica da UFBA. Ela possui experiência no desenvolvimento de métodos e tratamento de dados aplicados à análise de metabolômica, envolvendo o uso de técnicas de separação acoplada à espectrometria de massas. Obrigada, Gisele, por aceitar nosso convite e por dispor do seu tempo, que a gente sabe que é precioso para todos nós. Muito obrigada por aceitar. A professora Camila, ela possui graduação em Farmácia Bioquímica pela Universidade de São Paulo, com um doutorado em farmacognosia pela Universidade de Illinois, em Chicago. Ela realizou pós-doutoramento no Instituto de Química de São Carlos e, desde 2020, atua como professora doutora MS3 no Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Ela desenvolve pesquisas na área de biotecnologia de produtos naturais microbianos, com ênfase na bioprospecção, desreplicação, isolamento, elucidação estrutural, genômica, biossíntese e metabolômica baseada em espectrometria de massas. E também ela é coordenadora do grupo Produtores de Comunicação Científica da Faculdade de Farmácia da USP. E por fim, o Alan, eu tenho o maior prazer de apresentar, que é o meu amigo e colaborador de muitos mais anos do que eu gostaria de contar aqui. O Alan é químico, mestre e doutor em Química Orgânica e Produtos Naturais pelo Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista. Entre 2015 e 2016, ele realizou pós-doutorado em desenvolvimento de bancos de dados de produtos naturais, o NUB Database, pelo IQ-UNESP. E entre 2016 e 2020, realizou pós-doutoramento sobre ecometabolômica em áreas degradadas e preservadas da Mata Atlântica, na Faculdade de Farmácia da Universidade de São Paulo. Entre 2020 e 2022, realizou pós-doutoramento pela UNB e pela USP no estudo metabolômico e larvicida de espécies da Mata Atlântica para o combate do Aedes aegypti. Ele já trabalhou como pesquisador visitante na Samuel Roberts Noble Foundation em Ardmore, como pesquisador visitante na Universidade de Leiden, como professor substituto no Departamento de Química Orgânica e como pesquisador visitante no Imperial College of London. E atualmente ele atua como pesquisador na startup Linknoflora, no gerenciamento de projetos e mapeamento de fluxos de processo. Então, obrigado a todos pela presença. Eu não sei quem quer começar a falar um pouco sobre a sua área, os desafios, as peculiaridades. Se a gente for por ordem alfabética, seria a Camila. Então, Camila, por favor.
O Alan também pode ficar à vontade na ordem alfabética. Mas, enfim, já que a palavra está comigo, eu vou seguir. Denise, obrigada pela apresentação e eu aproveito para agradecer ao Portal Metabolômica pelo convite. Uma galera lá do laboratório está acompanhando todo o curso durante essa semana, tem sido intenso, mas muito produtivo. Então, obrigada a todo mundo por isso. Bom, como a Denise falou, nós trabalhamos no Lab Azul com a descoberta de moléculas a partir de produtos naturais. E aí quem está ouvindo fala, nossa, mas igual os Incas e os Maias? A gente aprendeu muita coisa desde os Incas e dos Maias e hoje a gente faz a bioprospecção com um pouco mais de tecnologia. Mas a nossa área é muito baseada no fato de que hoje mais de 65% dos fármacos que a gente usa, das pequenas moléculas, né, são inspirados em algum tipo de produto natural. Então, muitos deles são moléculas sintéticas, mas que têm a base num esqueleto químico natural. Ou então são produzidos por semissíntese, ou tem um grupo farmacofórico de um produto natural. Então, a gente se incentiva dessa forma a buscar novas moléculas que podem eventualmente virar um fármaco com a ajuda da química medicinal, obviamente. Então, acho que é meio antropocêntrico demais a gente achar que uma esponja vai produzir uma molécula pronta para a gente usar, mas com o desenvolvimento da farmácia a gente consegue adaptar para o nosso uso humano e veterinário. Enfim. Bom, que é relevante mas a química de produtos naturais tem seus desafios, que são muitos, mas eu vou citar dois principais, né, que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Um é a complexidade química. Então, se a gente pensa num extrato de planta, num extrato de molusco, num extrato de micro-organismo, ali tem centenas, se não milhares de moléculas. E aí, qual dessas moléculas que é a molécula de interesse? Quando eu falo de interesse, a molécula que tem bioatividade, a molécula que é inédita. Porque esse é o outro problema, a gente também não quer redescobrir moléculas, a gente quer ir atrás do que é novo. Então, imagina estudar um extrato, fazer todos aqueles processos de fracionamento da farmacognosia clássica, chegar no final do caminho você chega na cafeína. Ninguém quer redescobrir a cafeína. Então, esse é o outro desafio da química de produtos naturais. E nos dois casos, a metabolômica tem uma função muito importante. Então, quando a gente fala de complexidade química, a metabolômica tem exatamente esse uso de nos ajudar a desvendar essa complexidade, não simplificar. A complexidade continua lá, os dados são big data, né? Eles continuam sendo complexos, mas pelo menos a gente consegue traduzir isso de uma forma palatável para o nosso conhecimento, vamos dizer assim. Bom, e para isso, né, no momento de prospecção, a gente trabalha com prospecção de novas moléculas, a gente usa muito a Untargeted Metabolomics, então a metabolômica não direcionada, tem exatamente essa intenção de escanear a diversidade química. Tá, e agora falando do outro desafio, que seria a redescoberta, uma das formas que a gente usa para evitar essa descoberta é usando a desreplicação, que, resumindo, né, o básico da desreplicação seria o uso e a combinação de técnicas espectrométricas e espectroscópicas mínimas e rápidas para a gente determinar se numa amostra temos compostos conhecidos ou se tem alguma coisa potencialmente nova ali, que vale a pena ir atrás, né? E quando eu falo de desreplicação, eu gosto de falar de potencialmente novo, porque a gente só define a novidade química no final desse caminho, depois que um composto é isolado, elucidado, de fato aquilo era novo. Mas no momento da desreplicação, eu gosto de falar que um composto a gente determina que ele é potencialmente inédito, e aí sim os investimentos todos de isolamento, elucidação estrutural compensam. Bom, e aí acho que é um dos desafios que provavelmente a gente compartilha aqui, que é a identificação desses compostos. Então, é novo, não é novo, a gente depende muito de bases de dados para isso, acho que o Alan vai falar até mais disso na vez dele, mas o desenvolvimento das bases de dados ajuda muito na desreplicação, obviamente, e também a gente usa de alguns truques para ter mais certeza nesse processo.
Por exemplo, se a ideia é identificar o ineditismo químico de um composto, o ideal é a gente achar uma fórmula molecular para esse composto. Então, por isso que nas nossas análises a gente costuma usar a espectrometria de massas de alta resolução, MS1 e MS2. Né? Então, combinando esses dois tipos de dados, a gente tem mais certeza da determinação de uma fórmula molecular nesse processo de desreplicação. Então, o nosso kit de trabalho é basicamente LC-MS, o MS de alta resolução, MS1, MS2 e a metabolômica untargeted. E quando eu falo metabolômica, eu também me refiro não só às técnicas analíticas, mas também ao processamento disso tudo e às análises estatísticas. Então, ferramentas que nos ajudam demais. A gente acabou de ouvir agora a palestra da Annelise sobre o GNPS. No laboratório também a gente usa muito o DAF Discovery, que está sendo desenvolvido pelo professor Ricardo Borges, para combinar dados de espectroscopia, espectrometria e também os resultados dos bioensaios. E com isso a gente priorizar features, né? Priorizar compostos para as etapas subsequentes dos nossos trabalhos. Bom, eu falei aqui de produtos naturais, mas entendam produtos naturais como metabólitos secundários. E está aí um outro desafio nosso, que é padrão. Então, nem sempre a gente consegue um padrão de produto natural, e se tem é muito caro. Então, uma outra razão pela qual usar a espectrometria de massas de alta resolução, então a gente fica dependendo de uma fórmula molecular, nem sempre o tempo de retenção a gente consegue comparar com o padrão. Né? E por que a espectrometria de massas? Quantidade de amostra. Essa é uma outra dificuldade. Então, hoje, no laboratório de biotecnologia de produtos naturais microbianos, que a gente chama de Lab Azul, a gente trabalha com cianobactérias. Lindos, micro-organismos maravilhosos, que demoram 2 meses para crescer em cultura. Então, a gente não consegue dedicar um bioreator de 20 litros para cada cultivo que a gente faz, a gente tem que otimizar tudo isso. No final do processo, a gente tem um pequeno extrato, esse extrato a gente ainda fraciona em 6 frações, é amostra suficiente para alguns bioensaios e para espectrometria de massas. A gente não consegue esbanjar e levar para um RMN, por exemplo. Seria excelente, né? Mas nem em todos os casos a gente consegue. Então, a sensibilidade da espectrometria de massas nos ajuda demais nesse momento de priorização de moléculas e de desreplicação. Então, assim, falando de novo, resumindo aqui em linhas gerais, algumas dificuldades dos nossos processos hoje são as bibliotecas espectrais, que ainda são modestas, principalmente para quem trabalha com organismos pouco estudados, como é o nosso caso das cianobactérias, falta de padrões analíticos, mas, por outro lado, a metabolômica catalisa demais o nosso pipeline de bioprospecção. Então, ajuda na desreplicação, nos ajuda a priorizar aqueles compostos que são mais promissores para a gente investir o tempo de isolamento e elucidação. Bom, esse é o panorama geral dos nossos desafios aqui. Passo a palavra, então, por favor, Gisele, se quiser continuar. Olá, então o Alan vai ficar por último, as damas primeiro. Obrigada, Alan, forçadamente. Camila, parabéns aí pelo trabalho. Vinícius, Denise, primeiramente queria agradecer vocês e a toda a equipe do portal pelo convite, por mais essa oportunidade. Sempre achei, quando o primeiro e-mail que o Vinícius me mandou sobre o portal, eu falei, que ideia sensacional. Vamos lá, Vinícius, que puder ajudar, a gente está sempre junto, né? Então, e eu vi a equipe crescendo aí, parabéns por mais essa iniciativa, tá? Eu tinha feito uma pequena apresentação, eu não sei o que vocês preferem, que a gente mostre alguma coisa. A Camila foi falando tão naturalmente assim, me senti assim, falei, nossa, eu fiz uma lista para eu não me perder assim, de coisas para falar. Como você preferir, Gi, acho que não tem problema não, se você fez a apresentação. Deixa eu ver aqui, só para eu compartilhar aqui, peraí, que eu não estou muito acostumada com o Zoom. A gente usou tantas plataformas, mas o Zoom não foi uma das que eu mais usei aqui. Meu computador é meio chato, vou ter que compartilhar acho que a tela toda, e aí eu não vejo mais vocês. Qualquer problema, vocês deem um grito aqui para mim, por favor. Pode deixar. Então, vamos ver. Eu vou tentar também não me estender demais, tá? Que eu gosto de falar, né, Vinícius? Pointer, rapidinho.
Tá perfeito. Então, todo mundo vendo? Então tá bom. Vou tentar ser bem rápida. Vamos lá. Então, quem está assistindo a gente, né? Boa tarde, obrigada aqui pela participação, finalzinho aqui do curso. Então, vou fazer um overview rápido aqui do que a gente vem desenvolvendo, né? A Denise fez uma apresentação sobre a minha carreira e eu traço uma linha do tempo aqui bem rapidinha, elencando um pouquinho do que é que eu vim estudando e esse aperfeiçoamento, essa constante evolução, né? Porque a gente nunca para de aprender em metabolômica clínica. Comecei lá no meu doutorado em 2011, já estou colocando aqui a minha idade para vocês, trabalhando uma metabolômica clínica aí / parasitologia, né? Estudo de leishmaniose, tratamentos, né? Onde eu entrei no Team Leishmania lá no Sembil com a professora Coral Barbas e a professora Ángeles, né? Nos quais a gente utilizava multiplataforma analítica, então nós usávamos LCMS, GCMS, CMS, para entender um pouquinho de mecanismo de ação e resistência de vários fármacos que já são aplicados, né, ao tratamento da leishmaniose. Todos esses estudos foram feitos in vitro, então a gente trabalhava, né, diretamente com o parasita, com as células, e aí nós conseguimos desenvolver uma série de trabalhos interessantíssimos, inclusive foi o meu primeiro contato com metabolômica em fluxo, da gente conseguir mapear rotas ali e tentar entender um pouquinho mais de mecanismos de estresse oxidativo celular, né, e como é que a gente estava chegando à morte celular por aqueles medicamentos, né. Voltei para o Brasil em 2012, passei um ano lá na Espanha, e aí aqui a dinâmica foi um pouquinho diferente, obviamente, eu precisava dar continuidade ao doutorado, e a gente começou a buscar como alternativas aos produtos naturais, como candidatos, né, ao tratamento da leishmaniose. Então, a parceria lá com o professor João Lago, hoje que está na Unifesp, Unifesp, se não me engano, nós conseguimos um composto que dava uma atividade boa e seguimos na multiplataforma aqui com LC e GCMS. O meu doutorado ali, como um viés bem analítico, né, como uma boa estudante orientada pela Marina, nossos trabalhos eles acabavam versando muito otimização. Então, a gente fez otimização tanto da parte do cultivo, quanto de métodos para derivatização para GC, ajustes de condições para análise no LC, né? Tentando aí aumentar em frequência analítica e melhorar os nossos métodos. Por fim, defesa, início de pós-doc, aí eu comecei a entrar em outras áreas da metabolômica, né? Alguns trabalhos em estudo de câncer, doença renal e outra doença negligenciada aí, a doença de Chagas. E aí, então, eu vim para a UFBA, né? Vim para a Bahia em 2017 como docente e dei continuidade a essa minha área de investigação, né? E comecei a implementar aqui dentro da analítica a metabolômica clínica para estudo de doenças negligenciadas, seguimos nessa linha de leishmaniose, doenças emergentes, Zika vírus, vou falar aqui rapidamente, e outras, né, possibilidades aí em parcerias, aliando nutrição e esporte, né, a manutenção da saúde, estudos de doenças neurológicas. Nós estamos também com um trabalho com a UFMG para compreensão de metabolismo de alcoolismo em modelos de cobaias, né? Então, a gente deu sequência aí a esses estudantes, esses trabalhos, perdão. Eu ia falar um pouquinho, eu vou falar rapidamente do meu grupo de pesquisa, vou pular aqui rapidinho, mas entre parcerias a gente segue aí com parcerias importantíssimas que são cruciais para o trabalho, né? A gente faz a metabolômica em si, e esses parceiros que vêm com amostras, ajuda a gente a interpretar, explicar, né? Lembro da palestra da Marina falando o quão multidisciplinar é isso, então a gente precisa muito desse apoio desse pessoal aqui, Fiocruz, pessoal da UFMG, né? Já mencionei, seguimos ali com o IQUSP também, Marina, nos trabalhos, medicina da USP, uma parceria bacana aqui da medicina veterinária para estudo de câncer de mama também. Meus estudantes, eu tive minha primeira estudante defendida de mestrado no final do ano passado, e a Stephanie, junto com o auxílio da Tayane, que era iniciação científica, trabalharam no estudo de doenças emergentes. Foi até tema do seminário que eu dei aqui no portal, né?
Então, nós estudamos um pouquinho, tentar compreender alterações no metabolismo provocado pelo Zika vírus, né, em bebês recém-nascidos, e compreender o que isso influenciaria, né, no aparecimento, né, no desenvolvimento da microcefalia. Então, as meninas, a Stephanie defendeu e nós publicamos o artigo delas também no ano passado. Tenho hoje em andamento os projetos com leishmania, tenho o meu aluno de doutorado, Reiter, e a minha aluna de iniciação científica, Hanna, que estão aí atuando nesse projeto de avaliação de fármacos de reposição para tratamento de leishmaniose. Só um adendo aqui para quem não está familiarizado com o tema: fármacos de reposição, aqueles fármacos que já estão sendo usados para tratar uma doença, já tem todos os estudos clínicos, né, aprovações, então é um fármaco vendido em farmácia e que a gente vê uma atividade contra outras doenças que não aquela inicialmente, né, a original para a qual ele foi designado. Então aí a gente tenta buscar uma nova aplicação para esses fármacos, então isso tem um ganho muito grande, né, de aceleramento ali, que não precisa daqueles montes de trials e testes, né, de toxicidade, enfim, segurança. Então a gente consegue pular uma etapa importante e clara, né, para desenvolvimento de fármacos. Tenho a Emily também fazendo o TCC com a gente, que trabalha muito na parte de otimização e processamento de dados, justamente para a gente tentar melhorar cada vez mais a obtenção da resposta final, né, com aumento de frequência de trabalho, redução de variáveis, né? Então, a Emily tem focado os estudos dela nessa área. Fechando aqui, a Tiara, minha doutoranda, temos um estudo aí de doença de Chagas, na avaliação da cardiomiopatia, quase que não sai. A gente então avalia o metabolismo direto no coração de camundongos, que, né, com diferentes graus da doença chagásica, né? Então, aí é uma avaliação em uma amostra mais desafiadora, né? Tecido cardíaco, né? Jéssica está terminando o IC dela com uma parceria na Fiocruz aqui com a gente em tratamento de dados em células de bactéria, né, tuberculose. Então, fazer alterações genéticas ali em alguns lipídios, né, e lipídios dessas bactérias. A gente está avaliando o que é que isso está alterando no metabolismo, né, em fase quase de conclusão já esse curso. E iniciaremos agora a Samara com o trabalho de nutrição e esporte, para entender um pouquinho de suplementação para atletas de alto desempenho, né? Então a gente vai começar agora aí tentar correlacionar microbiota e esses fatores aí associados à suplementação de probiótico pré-treino, né? E pré-maratona de atletas, né? Então, esses são mais ou menos alguns dos trabalhos que estão rolando, o que é que já rolou aqui no grupo. E dentre os desafios, né, o que a gente fez, se a gente pegar todo o workflow de metabolômica, ele é igual para qualquer área, né, salvo particularidades aí para target ou untarget. A maior parte dos nossos trabalhos são em untarget, né, mas certamente, eu vou pular essa parte aqui que eu ia falar uma coisinha, mas se a gente for pensar em termos de amostragem e preparo de amostra, a gente tem um desafio muito grande quando a gente trabalha em metabolômica clínica, especialmente independente se você está trabalhando num estudo in vivo ou in vitro, né? Porque a gente tem uma variabilidade de amostras, né? Tipos de amostra muito grande. Então, a gente pode trabalhar desde células, tecidos, como os trabalhos que eu comentei aqui também, e os fluidos biológicos, né? Amostra de urina, sangue, plasma, soro, fluido cérebro-espinal, saliva, suor, enfim, uma variedade muito grande. E esses diferentes tipos de amostras, eles trazem desafios para o seu trabalho, né? Requerendo aí otimizações, protocolos, desenvolvimento de protocolos. E aí a gente tem aquilo que é o ideal e o que é o factível na metabolômica. Muitas vezes as pessoas procuram a gente já com as amostras coletadas. Isso é bom, mas é ruim, pode ser um problema, né? Porque como essas amostras foram coletadas, foi desenvolvido um protocolo para obtenção dessas amostras, né? Então, idealmente, a gente prefere trabalhos que
que a gente consegue desenhar todo o experimento, consegue planejar exatamente como, quando, que forma vai ser armazenada, transportada essa amostra, né? Desenvolver os critérios de exclusão e inclusão nesses estudos, mas obviamente nem sempre isso é possível, então, e quando a gente tem amostras já coletadas, geralmente são amostras riquíssimas, né? Dificílimas de se obter, então a gente tenta delimitar ali alguns critérios de inclusão e exclusão para poder delinear esses grupos de estudos e tentar reduzir uma variabilidade que não esteja associada à variabilidade biológica daquela condição esperada, né, da condição estudada. Então, isso tem sido um desafio em termos clínicos, porque muitas vezes o nosso N amostral ele acaba sendo baixo. Marina comentou aqui no overview dela de que hoje os trabalhos estão pedindo aí centenas, milhares de amostras, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Você tem aí amostras que são difíceis de coletar muitas vezes, são difíceis de armazenar, dada a grande o volume, né, de amostras, aí requerendo baixas temperaturas, ultra freezers, né? A gente tem também o problema de que às vezes as doenças elas são tão pouco disseminadas ou, felizmente, né, tão pouco presentes na população, difícil acesso de pessoas com doenças, né, um tema que você está estudando, que o nosso N também ele reduz bastante, então a gente acaba trabalhando muito, num primeiro momento, em estudos pilotos, on-target, para tentar entender ali, começar a falar sobre aquela doença, sabe? Então, o N amostral ali tem sido um calcanhar de Aquiles aqui para a gente nesses trabalhos, né? E aí, quando a gente vai pensar em termos de preparo de amostra, eu sempre falo que existe essa tríade aqui, né? A associação de fatores que vão levar à sua escolha, à sua definição de preparo. A abordagem metabolômica, obviamente, se é uma abordagem mais global, se é uma abordagem direcionada, isso influencia totalmente no preparo dessa amostra. A técnica analítica, a gente sabe que tem técnicas que requerem os solventes orgânicos compatíveis com fase móvel, outras técnicas requerem que se trabalhe em meio aquoso, como, por exemplo, a eletroforese, né, pensando em acoplamentos almaças. Outras, o GCMS requer que você tenha os metabólitos voláteis, então você tem que embutir uma derivatização. Então, esses pontos a se pensar também no preparo estão associados à técnica analítica e compatibilidade, né, de extrato. E, obviamente, o tipo de amostras celulares e de tecido requerem tratamentos mais severos de ruptura de membrana, né, para acesso ao metabólito intracelular. Amostras de biofluido, talvez uma precipitação de proteínas, uma diluição simples já seja suficiente, né? Então, essa tríade aqui, ela é muito importante de ser pensada e ser organizada para o preparo de amostras, né? E aí coloco um desafio, mas um desafio contornável essa parte de preparo de amostras dentro do workflow, porque com otimização de protocolos, com conhecimento analítico do que se fazer em bancada, a gente consegue contornar grande parte desses problemas, né? E aí eu diria que o maior desafio hoje em dia, já comentado também pela professora Camila, é em termos de processamento dos dados e a identificação dos metabólitos. Acho que aí a identificação, independente da linha de pesquisa de metabolômica, ela tem sido algo muito complexo, né? O processamento, a gente tem aí o desenvolvimento de softwares cada vez mais rápidos, melhores, mais inteligentes, né, com mais amigáveis de se trabalhar também, desenvolvimento de inteligência artificial que só tem agregado, né, ao tratamento do Big Data, a integração de ômicas, né, a Annelise falou aqui também sobre o GNPS, né, para tratamento de dados. Então, a gente tem aí um avanço muito grande em processamento que tem ajudado muito os trabalhos. E se a gente pensa na identificação, na interpretação biológica, depois daquela tabela que vem para as nossas mãos, né, isso é um desafio muito grande. As bases de dados, apesar de estarem em constante incremento, né, ainda a gente tem um longo caminho a percorrer para obter mais respostas, maior quantidade
metabólitos, né, descritos. A gente se depara muito com aqueles nunca classificados, né? Então, você identificar, você caracterizar uma substância é muito complexo mesmo, como a Camila colocou aqui. E acho que uma das ferramentas aí, ferramentas não, mas das medidas, talvez incentivos que tem sido, né, da Metabolomics Standard Initiative, é o compartilhamento de informações, né, o desenvolvimento de protocolos e disponibilizar para a comunidade, né, o como foi feito e quais são esses dados, onde se chegou, né, naquela resposta. Então, isso ajuda a gente na caracterização, na identificação dessas espécies e na interpretação biológica também, né? Quanto mais informação, mais acesso a gente tem à informação, melhor a gente consegue montar aquele quebra-cabeça, né? E obter a nossa informação aqui. Por fim, eu finalizo aqui com perspectivas, né? O que é que a gente pensa para o futuro aí da metabolômica clínica, né? Especificamente aqui para a minha área de atuação. Encontro de biomarcadores, isso a gente coloca assim uma ressalva. Biomarcadores para mim é um termo muito forte e que merece muita validação biológica, muito estudo, muita comprovação, confrontamento de resultados por diversas técnicas de análise e determinação em centenas e milhares de amostras, né? Mas muitos trabalhos buscam, né, a encontrar os biomarcadores, né, para uma doença, para um diagnóstico, enfim. E um segundo ponto aqui, que a gente tem lido muitos artigos, né? O pessoal anda falando muito em medicina de prevenção, de predição. Será que a metabolômica já está nesse ponto? Eu ainda me questiono, eu particularmente acho que não. Acho que a gente tem uma estrada muito longa para isso, falta ainda, a gente precisa de muita informação, muita elucidação para isso, mas é uma perspectiva aí, né, um ideal, um anseio, né, da comunidade, é usar a metabolômica aí na clínica de atuação, né, na clínica médica mesmo, como medicina de prevenção e predição, né? Agradeço aí a todos, aqui me coloco à disposição para o bate-papo, agradeço mais uma vez ao portal e deixo aqui o meu contato, site e rede social. Gente, obrigada, passei um pouco, né? Obrigada, Gisele, imagina. Alan? Tô até com vergonha agora, né, de falar do meu trabalho, né? Bom, primeiramente, queria agradecer, né, ao Vinícius, né, pela iniciativa e pela Denise, né, minha amiga de longa data aí, de muitos carnavais, né, Denise? E é uma honra também estar compartilhando essa mesa aí com a Camila e com a Gisele, né? A Camila eu já até conhecia já em outros momentos, né? Mas a Gisele eu conhecia só por nome mesmo, não tinha conhecido presencialmente, né? Bom, a minha linha de trabalho, eu acho que ela mescla um pouco da linha de vocês duas, um pouco, porque inicialmente eu trabalhei bastante com a parte analítica, de tentar desenvolver métodos de não isolamento, de forma que a gente facilitasse as pessoas a identificarem substâncias, né? Então, trabalhei com ressonância nesse aspecto, então a gente desenvolveu algumas ferramentas e tal, e mais para frente, mais próximo do meu pós-doutoramento, eu comecei a, em vez de, né, focar principalmente a parte analítica, comecei me questionar, por exemplo, de alguns papéis que esses metabólitos exerciam nos objetos dos meus estudos, né? Então, a partir do meu pós-doutoramento, eu comecei a trabalhar mais com ecometabolômica, mais com uma visão ecológica dos metabólitos. Então, vamos dizer assim, o objeto do meu trabalho era entender se existia uma variação metabólica, por exemplo, no comportamento de áreas florestais, que haviam, né, alguma perturbação e áreas que eram intactas. Então, como que essas áreas se comportavam metabolicamente, né? Não é uma tarefa muito simples, né? Porque a gente já sabe que trabalhando com um indivíduo já é difícil. Se trabalhar com áreas aumenta ainda muito mais essa complexidade, dificulta muito, né? E eu acho que aí é um ponto até interessante, porque eu até queria, né, conversar com vocês ao longo da apresentação, quais os objetivos que trazem para você fazer um estudo metabolômico,
Porque a gente pode, que a gente está falando, olha, eu quero traçar um hormônio, né, que a gente está falando no estudo clínico, né? Isso vai exigir um grau de refinamento da técnica, dos modelos, muito aprofundado, né? Ou seja, você tem que saber que é traços, isso tem que ser muito bem estabelecido. A metabolômica, ela exige muita sistematização, né? Então, tudo tem que ser muito padronizado, muito certo. Mas, por exemplo, no meu caso, eu queria saber, por exemplo, se naqueles grupos algumas rotas biosintéticas eram mais favorecidas do que outras. Talvez eu não precisasse desse refinamento todo. Se eu soubesse, por exemplo, que os fenólicos vêm do ácido chiquímico, né, os terpenoides vêm de outros grupos. Então, acho que uma coisa importante, no meu ponto de vista, eu até elenquei alguns pontos aqui, é a tua hipótese de pesquisa. Acho que quando você traça muito bem a tua hipótese de pesquisa, ou seja, o que você vai querer trabalhar? Bom, eu quero trabalhar, como eu disse, saber se essa área que está produzindo mais compostos de uma via do que da outra. Isso tem a ver com processos evolutivos taxonomicamente. Então, bom, eu quero saber até esse nível. Será que eu preciso usar todas as técnicas mais robustas e mais sensíveis possível para ver isso? Talvez não, porque também vai de encontro ao que a Gisele falou. Tem o ideal e o factível. Vamos pensar na minha situação. Vou ter que entrar no meio da mata, coletar essas espécies, certo? Não vou conseguir carregar um diwer de nitrogênio de 30 quilos junto comigo, né? Para fazer aquela, né, a inibição enzimática e conservação. Então, eu vou ter que saber que, como eu não vou fazer dessa maneira, eu vou ter um comprometimento. Agora, esse comprometimento é suficiente para não responder minha pergunta? Então, eu acho que a hipótese de pesquisa e o desenho experimental, eles são fundamentais para aquilo que você quer fazer. E eu acho que, às vezes, a gente dá pouco valor para isso dentro da metabolômica. A gente fica muito preocupado com as metodologias, né? Pensa assim muito, se eu vou usar LC, que é muito importante mesmo. Que nem, por exemplo, eu estou falando disso, né? Tipo, eu vou trabalhar com várias vias biosintéticas. É óbvio que tem algumas que vão produzir terpenos, monoterpenos, ou seja, eu vou ter que usar em algum momento um CGMS, vou ter que analisar os voláteis disso, se eu quero olhar isso. Agora, se eu não tivesse motivo, não tem motivo de eu ficar fazendo todas as técnicas possíveis para ver o que está acontecendo, né? Porque às vezes não é o seu foco de interesse, né? Então, assim, acho que isso é uma coisa importante, que eu acho que a gente deveria, né, pensar mais. Acho que todo mundo que queira fazer metabolômica, ver o que você quer, né? E depois, quando você vai atacar a sua amostra, tem que pensar muito na sua abordagem, que nem eu vou dar um exemplo aqui, de novo, em cima do contexto que eu trabalho. Quero saber se no topo, na copa das árvores, produzem mais flavonoides do que das folhas que estão à sombra. Se eu ir lá numa árvore coletar 5 galhos diferentes, né, pegar essas folhas e fazer 10 replicatas, eu vou conseguir gerar os 10 pontos para gerar um p-value lá, para fazer um modelo de regressão, vai me dar um valor, só que eu estou fazendo para um indivíduo, né, enquanto que eu poderia fazer para 10 indivíduos, por exemplo, né? Então, eu acho que isso é importante da gente pensar do ponto de vista de como que aborda a amostra. Você vai ter um indivíduo replicado em 10 partes, ou você vai ter 10 indivíduos replicados em uma parte? Então, tudo isso impacta no seu resultado, impacta, por exemplo, no processo de você identificar ou indicadores ou biomarcadores, né? Que nem no meu caso, eu cheguei a trabalhar com 700 amostras para fazer essa comparação. Por quê? Porque se eu trabalhasse com menos, é muito provável que eu teria um enviesamento daquela área específica, né? Então, o tamanho de amostra, a amostragem é outro aspecto que a gente conversa pouco, fala pouco, porque é difícil mesmo você estimar. Cada estudo demanda, porque, como a gente fala, tem um efeito de matriz diferente, né? E a gente ainda tem um problema muito grande com as amostras biológicas, que é o problema da colinearidade dos dados, ou seja, você tem um monte de compostos que vem da mesma via, que tem umas características todas parecidas. Na hora que você vai fazer, tipo, um RMN, né, vamos pensar assim, você tem lá um aromático, lá um fenólico que muda um substituinte, todos aqueles que têm o fenólico até o substituinte vai gerar os mesmos sinais. Então, isso confunde o seu modelo, confunde, tudo vai aumentando o grau de dificuldade, né? Acredito que isso Então, assim, a amostragem é uma coisa importante que a gente tem que ter em mente.
existem algumas ferramentas, eu vou falar para você, você fala, você faz amostragem, tá? Não, vou falar para você, ainda não quero implementar isso no na minha rotina, é um desafio mesmo, mas eu tenho buscado, né, tentado testar algumas coisas, que nem eu vi que tem, acho que até anotei aqui, tem 2 softwares, um que é o MetSize ER, que é um software para fazer estudos de amostragem em metabolômica, e outro até o próprio MetaboAnalyst, tem uns pacotes lá que fazem esse tipo de amostragem, então acho que isso ajuda as pessoas, né? A questão daquilo que eu estava falando, das replicatas, eu vou até interromper um pouquinho, se vocês quiserem me interromper também, viu, Camila, Gisele, eu já estou meio que entrando na roda mesmo, né? Eu penso muito na questão das replicatas. Eu vejo muitos estudos que as pessoas pegam o mesmo material e dividem em 3 partes. E fala, tenho 3 replicatas, né? Então, talvez, por exemplo, para o caso da Camila, que é um caso mais de bioprospecção, então ela está buscando um metabólito, eu acredito que isso não impacte tanto, né, no trabalho, porque você vai perder em biodiversidade, isso é fato. Se você usar a mesma amostra, é muito provável que você vai perder em biodiversidade de compostos. Mas para o caso, por exemplo, como a gente que está buscando tipo respostas, ou algum indicador, ou algum biomarcador, tem que ter uma preocupação muito grande quando você vai fazer essas replicatas, né? Para que, senão você vai comprometer seu trabalho e ele estatisticamente vai estar corretíssimo lá. Na hora que você publicar lá, ele vai estar com o valor de P lá menor que 0,05, tudo bonitinho, tudo mais, mas aquela resposta ela não é reprodutível. Ela é só para aquele trabalhinho que você fez lá, naquelas condições, né? Então, penso que as replicatas é uma coisa importante, a questão de randomização de experimentos, né, para a gente sempre ter isso em mente, né, dos desafios de preparo de amostra, tudo que você vai fazer, evite, assim, fazendo uma batelada na sequência, randomiza suas amostras, né, no preparo, nas injeções, tudo, né, porque você vai meio que, se você tiver algum efeito que está interfluindo, você vai reduzir isso, ou pelo menos distribuir isso igualmente, né, para suas amostras. Esses efeitos vão estar distribuídos, então não vai afetar tanto, né. Por exemplo, a questão... Oi. Desculpa, acho que a Camila tem algo para complementar nesse tema, depois você pode voltar. Vou construir em cima, porque esse é um ponto muito importante. Eu acho que é um desafio que a gente compartilha. Acho que o maior pesadelo de quem faz metabolômica é aquela pessoa que bate na porta e fala assim, eu tenho uma amostra, você faz metabolômica para mim? Não é isso. Então, com uma amostra, você pode, no máximo, fazer uma análise de perfil químico. Então, todos os exemplos que o Alan deu são comparações. Então, você está comparando uma coisa com a outra, para isso tem as replicatas. Então, eu falo de bioprospecção, mas quando a gente tenta, por exemplo, analisar o mesmo organismo em situações de cultivo diferentes, a gente precisa de replicatas biológicas, as replicatas técnicas, controle de meio de cultivo, o padrão interno, o padrão externo e por aí vai. Então, exatamente isso. Dependendo da pergunta de pesquisa, todo o planejamento experimental muda, para mais ou para menos. Porque também, se for impossível, como a Gisele colocou, o que tipo de informação que de fato a gente consegue, com algum grau de certeza, tirar dali? Então, é possível aumentar o número amostral? Excelente, mas até que ponto? Porque também a gente precisa de quintuplicata técnica sempre? Talvez não, né? Então, de fato, eu acho que esse ponto é muito importante. E eu também um puxão de orelha aqui nos químicos de produtos naturais, que às vezes o pessoal confunde análise de perfil químico com metabolômica. A metabolômica requer comparações, a metabolômica requer replicatas e padronizações. Então, fica um puxãozinho de orelha. Uma coisa também que eu acho bacana de falar é o que a Gisele levantou também, que é as iniciativas de padronização. Porque assim, você vai pegar, por exemplo, qualquer estudo. Muita gente vai pregar assim, olha, você tem que desenvolver um método seu para separar o máximo possível os seus metabólitos e tal. Não é errado fazer isso, não é errado. Mas veja, isso compromete uma coisa que é o compartilhamento da informação. Começa comprometer. Por quê? Porque você começa a usar métodos diferentes, condições diferentes que não são padronizadas, e aí no futuro que você fala assim, bom, agora eu quero comparar meus dados com da galera.
Aí você fala, bom, o seu dado ele é tão específico, ele é feito de um modo tão específico que fica difícil você ter uma correlação. Só que também tem o lado B da força. Se você faz um método que não é adequado para sua amostra, você compromete também a aquisição. Então, tem que ter uma parcimônia aí, né? Uma compreensão, uma reflexão de até onde você vai, ou qual é a metodologia que pode ser usada sem comprometer muito, por exemplo, a comparação com bancos de dados. Eu até penso que isso é uma coisa que, né, que a sociedade metabolômica, na minha visão, deveria ter um método protocolar de algumas técnicas. Então, se você vai fazer LC, você pode fazer o que você quiser depois. Mas primeiro você vai fazer um método que é protocolar. Faz aquele padrãozinho e carrega aquilo num banco de dados, que todo mundo vai fazer igual. Depois você pode otimizar, você pode fazer o que você quiser em cima dele, melhorar, enfim. Mas imagina com todos compartilhando das mesmas técnicas ou relativamente parecidas, né? Com as mesmas condições de ionização, de potenciais, etc. Acho que melhoraria muito a nossa capacidade de identificar, que é um dos problemas também chave da metabolômica. Então, até acho que foi a Camila que comentou, acho que do CG, que tem maior, né? Porque a gente vê que CG é um método padronizado, é um método que é realizado a fragmentação em 70 eletronvolts, não é nem 65, nem 80, né? Então, é padronizado. E isso tem um banco por trás que é feito todo ele padronizado. Então, eu acho que a padronização é uma coisa importante para que a gente avance, né? Existem ferramentas que a todo tempo tentam contornar essa falta de padronização, né? O GNPS, você pega os espectros, tenta ver a similaridade deles, contornar essas diferenças para agrupar e ajustar, né? Então, a padronização é uma coisa importante que a gente tem que pensar na hora de começar um estudo metabolômico. Ver se vale a pena mesmo você desenvolver o método do zero, fazer tudo do zero, ou se você pode fazer um método já baseado em alguém, que alguém já começou, que tem um banco, como o GNPS, tem vários bancos lá em TOF, por exemplo. Aí você vai fazer em TOF ou você vai fazer em Ion Trap? Às vezes você não tem escolha, você tem um equipamento que vai fazer em uma. Se você tiver a oportunidade de fazer em TOF, por exemplo, você vai ter provavelmente um banco maior de substâncias para você cruzar, porque tem mais informações no TOF. Então, acho que tudo isso tem que ser pesado na hora de você começar um estudo, né? Para que você, no final, tenha o máximo de combinações de coisas que te façam você ter um trabalho mais rápido, talvez mais fácil de você encontrar algum marcador, um indicador, ou mesmo que você falou, uma identificação, Camila. Então, acho que penso que é mais ou menos por aí. Acho que a identificação sempre vai ser problemática. E por mais que ela possa passar pelos bancos de dados, eu acho que ainda está mais limitada às técnicas. Porque, por exemplo, por mais que nós temos um banco repleto de espectros de massas, e esses espectros de massas forneçam um fragmento de um composto estável, como um triterpeno, você bota lá um triterpeno e fragmenta ele, vai gerar um ou dois. Vai ser difícil a gente diferenciar eles usando só um espectro de massas, porque é a limitação da técnica mesmo, né? A técnica não vai te oferecer tantos fragmentos, a não ser que a gente falou, vai ter que ter uns protocolos que fragmentem com alta energia. Então, acho que assim, que é uma coisa importante que eu acho da metabolômica. A metabolômica ela não pode nem precisa se descolar das outras áreas que precedem, né? Então, na química de produtos naturais, que é a química de isolamento, né? A gente não precisa fazer igual ao que se fazia no passado, mas a gente pode usar das abordagens com técnicas modernas, né, de isolamento, de complementação, de ressonância, enfim, né, e para todas as áreas. Penso, né, que a gente pode sempre agregar, né, e não falar, não, isso aqui não serve mais, porque eu vejo muitos jovens, quando começam a fazer metabolômica, meio que desistem do que era no passado. Ah, não vou usar mais essas técnicas, né, agora eu vou usar, tipo, LCMS e GNPS, vou resolver meu problema aqui, né. E não é bem assim, a gente sabe que tem limitações, tem problemas também, que a gente precisa usar de tudo, né? De tudo que é possível, né? Posso pegar Você ia falar alguma coisa, Luiz? Sim, pegar um pouquinho do seu gancho que você está falando da parte de identificação, né? Que com certeza é um problema para todo mundo. E eu queria jogar um pouquinho para a Gi, porque já que ela comentou que ela fez metabolômica multiplataforma, talvez, Gi, você pudesse comentar um pouquinho como foi a identificação com LC comparada com GC.
dentro da área clínica. Certo. A identificação, ela é bem diferente, né? Porque o GC, a gente já foi comentado aqui, a gente tem os espectros de fragmentos já. Então, para começar, que eu nem precisava de uma técnica, o Alan estava falando bem, o que é que você tem? Um ion trap, um TOF, né? Enfim, a gente usou um quadrupolo, um single quad ali para fazer essas análises. Então, não foi necessário um equipamento super caro, né? Enfim. Então, o que a gente vai é nas bibliotecas mesmo. Acabou que nos meus trabalhos eu nunca tive a oportunidade de elucidar novas moléculas, né? Então, a gente ficou sempre restrito às bases de dados mesmo, e isso é um problema porque você perde muita informação, né? O metaboloma é muito mais do que o que já está descrito, né? E então a gente ia muito por esse padrãozinho de fragmentação, a identificação ela era mais assertiva, mais facilitada. Para o LCMS, fiz também LCMS-MS, né, em que o TOF, e aí o buraco é um pouco mais embaixo, porque você precisa recorrer à base de dados online, você precisa ter um padrão analítico. Quando eu estava na Espanha, a gente tinha, o Vinícius bem conhece, né? Mais acesso, né? Em termos financeiros e rapidez de chegar a padrões. Então, a gente conseguia confirmar com padrões, assim, alguma parte, né? Dos metabólitos ali de interesse. Nem tudo também você tem padrão disponível, acho que a Camila comentou aqui, né? E aí, isso facilitava e a gente confirmava efetivamente, porque você ia com a informação de tempo de retenção e o MSMS. Mas muita coisa a gente acabou indo por base de dados. Tinha um software, se eu não estou vendo, não sei se você lembra, ou chegou a usar, ChemScat, que chama? Alguém já ouviu falar? Não sabe, já tem um tempo, eu não tenho muita certeza do nome. Que ele ajuda você a fragmentar a molécula, tentar encontrar, né, os padrões de fragmentação para LC-MS-MS, né, de alta resolução. E aí a gente também ficava ali semanas ali em cima daquilo e às vezes não chegava a conclusão nenhuma, era uma frustração, né, mas vez ou outra uma fragmentaçãozinha batia ali, a outra falava, acho que dá para a gente tentar inferir aqui nessa identificação. Então, é um pouco frustrante às vezes, é um trabalhão. GC, a coisa é muito mais rápida, muito mais fácil, mas a gente também está limitado à quantidade de informação que tem e as bibliotecas pagas, né? Isso é uma limitação importante. Eu queria puxar um pouco do que a Gisele falou, das diferenças que ela viu na Espanha e aqui no Brasil. Queria pedir para vocês compartilharem a opinião de vocês das dificuldades da metabolômica dentro do país, e não só dentro da área, que já são muitas, mas dentro do país ainda tem as específicas, se vocês puderem comentar um pouco nisso. Sempre que a gente vai falar que esteve fora, a gente fala, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse lugar, porque é exatamente isso. É uma oportunidade, é um privilégio, acho que todo mundo está aqui conversando já conseguiu colocar o pezinho lá fora e sentir como é que é. Rapidez, verba, possibilidades, mesmo colaborações, numa mesma instituição ter uma instrumentação que é simplesmente surreal, que a gente não imagina aqui. Então, é uma oportunidade, é um privilégio poder ter visto isso, mas, por outro lado, eu sou otimista. E quando eu vejo o Portal Metabolômica trazendo essas pessoas para a mesma sala, falando desse tipo de coisa e convergindo no sentido de que a gente tem que desenvolver isso no nosso país, me dá muita esperança. Porque a gente está trazendo de lá o conhecimento, a gente sabe como fazer. Aos poucos a gente vai conseguindo os equipamentos, do single quad até o Orbitrap, a gente vai conseguir todos sim. Então, eu fico feliz de ver que aos poucos é que a gente consegue desenvolver, seja metabolômica clínica, biomarcadores, nutrição, exercício, biodiversidade, microbiota. Eu acho que microbiota também é uma outra coisa que a gente pode e deve explorar muito, não só aqui no nosso país, mas no mundo todo, é uma das perspectivas que eu tinha anotado aqui, que é a análise disso, interação das áreas. Vou até compartilhar rapidinho um estudo, um trabalho que eu acabei colaborando com outro grupo que tinha identificado um metabólito, eles são um grupo de metabolômica clínica, eles tinham identificado um metabólito novo, vindo do tacrolimus. Só que para a identificação eles precisavam das técnicas básicas e clássicas que o Alan comentou, da
farmacognosia clássica, isolar e elucidar. E a gente pôde colaborar no sentido de finalizar essa identificação de algo que eles tinham detectado como uma feature numa análise muito preliminar. Então, enfim, sim, tem muitas diferenças lá fora e aqui, mas eu acho que a colaboração pode levar a gente bem longe. Só rapidinho, complementar, concordo. Desculpa, Alan, desculpa. Pode falar, Gisele. É rapidinho. Só complementar o que a Camila falou, concordo 100% com ela, e eu incluo também uma facilidade lá fora do grupo grande multidisciplinar. A gente tinha um grupo com estatístico, com bioquímico, químico orgânico, analítico, sabe? Então, assim, isso também facilitava as discussões e o trabalho fluía, que era uma beleza. Então, aqui a gente acaba sendo um pouco mais restrito às vezes, né? Então, eu vou colocar mais esse incremento aqui na fala. Obrigada. Olha, eu acho que na minha experiência eu tive experiências parecidas com as que vocês disseram, né? Eu trabalhei numa fundação nos Estados Unidos durante meu doutorado, então era uma fundação ainda, era não governamental, mas era trabalhar numa empresa, né? Então eu fiz parte do meu sanduíche numa empresa. Então essa visão de dinheiro ainda era um negócio muito mais poderosa, rica mesmo. Então tinha muitas ferramentas, robôs, coisas automatizadas assim que eu nunca vi em nenhum outro lugar, assim. Você punha lá teu material extraído lá e você ia embora, ele fazia o extrato, ele preparava, secava, deixava prontinho para você, só colocar dentro do LC. E eu trabalhei, por exemplo, no meu último trabalho, por exemplo, quando eu trabalhei na ecologia, no departamento de ecologia lá na Inglaterra e tal, que não tinha nada de equipamento, nada. Agora, eu vou dizer assim para você, a qualidade dos trabalhos depende só dos equipamentos? Não. Ajuda. Lógico, se você tiver mais equipamentos, mais coisas para te ajudar. Mas a coisa que eu ficava surpreendido, por exemplo, nesse departamento que eu trabalhei, era como tinha um trabalho de altíssimo impacto de Nature e Science, e aí eu chegava lá e, tipo, não tinha nada, assim, estrutural, assim, muito diferente. Tudo bem que era, né, tinha umas diferenças que eles não tratavam só na parte química, tinha a parte de animais, comportamentos, outra coisa. Mas você percebia que não era só o dinheiro que fazia toda a diferença, né? Eram as mentes, a criatividade, a superação, né? Então, eu acho que dá para a gente aliar as duas coisas. Não dá para ter só dinheiro e também não dá para ter só, né, ideias. Eu acho que a gente tem que sempre tentar conciliar e eu acho que a colaboração é o que faz mais sentido, porque às vezes você pode ter pouco dinheiro no seu laboratório, mas você tem um conhecido, alguém que tem um equipamento e você possa, né, trabalhar e tentar fazer o seu trabalho em colaboração, né, que vai só enriquecer, né? Então, acho que é por aí a minha experiência, né?